Saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Deus é bom. Prove e veja que Deus é bom. Mas você tem que crer nele. Você tem que estar disposto a se sacrificar. Você chega um momento que você não diz mais, isso aqui é meu. É meu. Não, nada é nosso. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Deus quer usar você. Já ouviu falar de pessoas que usam pessoas? Ah, você está me usando. Isso pega mal, não é? Pega mal ou não pega mal? Mas é isso que Deus faz. Ele usa você para a glória dele. Para a glória dele. E que privilégio ser usado por Deus. Que privilégio você estar nas mãos de Deus e Ele manipulando você. Ele dirigindo você. Fazendo de você o que Ele quer. É isso que Deus faz. E é isso que Ele quer fazer com aqueles que abraçam a Jesus. Fazer de você aquilo que Ele bem entende. Morre a sua vontade própria, para prevalecer a vontade dEle. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Peço humildemente que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos neste momento. Que o Senhor nos guie ao abrirmos a Tua palavra e que o Senhor derrame o Espírito Santo para que Ele viva em nós. Para que não sejamos nós mesmos, para que o Senhor Jesus viva em nós e que o Senhor Jesus seja tudo em nós. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. O que vocês acham desta foto? Se vocês não gostarem dessa, tem essa. O que vocês acham? Não são clones? Clones? Alguém sabe se eu pedi para colocar nesta foto? Pedi para alguém aqui para colocar a foto? Sabe qual é o título do sermão? Clones de Jesus. Eu escolhi o título, aliás, Deus escolheu, não é? Porque esse título foi escolhido hoje de manhã. Hoje de manhã foi escolhido o título. Clones de Jesus. Está aqui, ó. Clones. Está vendo escrito aí? Clones de Jesus? Queridos, o que Deus quer que você seja? Um clone de Jesus. Você já foi clonado? Você já foi clonado? O cristianismo pode ser definido como um clone de Jesus. Uma comunhão e uma amizade tão íntima com Jesus, que você deixa de ser você e passa a ser Jesus. Você deixa de ser você e passa a ser Jesus na vida das pessoas. Você pode estar perguntando, pastor, mas esta é uma figura de linguagem, não é? Não é figura de linguagem. Estou falando de verdade mesmo. Você passa a ser Jesus na vida das pessoas. Você vem a Jesus do jeito que você está. Pecador, viciado, desonesto, como Zaqueu, roubador do povo, uma mulher pecadora, adúltera, como qualquer pessoa, você vem a Jesus do jeito que você está. Mas Jesus não deixa você do jeito que você está. Amém. O Espírito Santo vai mudando você, mudando os seus gostos, desejos, apetites, vestuário, linguagem, propósitos, metas, sonhos. A mudança operada pelo Espírito Santo em você é tão profunda que você se torna um clone de Jesus. As pessoas dizem, parece que não é você mais,
eu te conheci há alguns anos, parece que não é você, não é mesmo? Você se tornou um clone de Jesus. Eu gosto da definição que o irmão Fernando Lux fez essa definição. A conversão tira você do mundo, mas a santificação tira o mundo de você. Vamos decorar? A conversão tira você do mundo, mas a santificação tira o mundo de você. Não adianta sair de Babilônia se Babilônia está em você. Quando o povo de Deus saiu de Babilônia, depois de 70 anos em Babilônia, Babilônia saiu com eles, dentro deles. Vieram para Jerusalém, mas trouxeram Babilônia dentro deles. Não adianta você sair de Babilônia, sair do mundo, mas trazer o mundo dentro de você. Não resolve. A santificação em Jesus, ela vai tirando o mundo de dentro de você. É exatamente isso que Jesus faz. Ele muda a sua cidadania. Ele muda o seu DNA. Na religião de Jesus, nós nos apaixonamos por Jesus e fazemos planos para passar pelo menos 1 hora por dia aos pés de Jesus. Meditando principalmente no caráter de Jesus, na personalidade de Jesus, na encarnação de Jesus, como sendo ele Deus, nasceu como homem e viveu aqui 33 anos e meio na terra. Como ele aprendeu a obediência? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, verso 8, como ele aprendeu a obedecer. Há pessoas que pensam que Jesus já nasceu obediente, não é? Não, Jesus não nasceu falando, Jesus não nasceu andando, Jesus não nasceu com dentes, Jesus nasceu criança. Ele teve que aprender a ler, a escrever, a andar. Então ele teve que aprender também a obediência. E Hebreus capítulo 5, verso 8 diz, o que está escrito aí, Hebreus capítulo 5, verso 8? Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Não nasceu sabendo, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Como é que Jesus aprendeu a obedecer? Padecendo. Como é que você e eu aprendemos? Padecendo, quebrando cabeça. E você diz para o seu filho, eu já quebrei cabeça, eu não quero que você quebre a cabeça, aprenda com os meus erros, você não precisa cometer os mesmos erros. Isso é uma forma de falar, mas não adianta. Cada um aprende batendo cabeça. Jesus aprendeu a obediência padecendo. E você? Nessa hora diária que você passa com Jesus de comunhão, nós nos concentramos na vida e obra de Jesus registrada nos evangelhos, 4 evangelhos. Deus nos deu 4 evangelhos para você ter bastante assunto para meditar. E também no livro Desejado de Todas as Nações. Meditar, pensar, ao ponto de você ficar obcecado por Jesus. Obsessão é uma coisa que não sai da cabeça. Você deita, você levanta, você está andando na rua, mas você está com aquela obsessão, santa obsessão. Santa obsessão. Jesus, Jesus, Jesus. Volte logo, Jesus. A tua vontade seja feita, Jesus. Que faria Jesus em meu lugar? Sempre Jesus, Jesus. Por isso é que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, abra a sua Bíblia. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e o verso 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e o 16. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Pessoa natural é aquela que nasceu de uma mãe humana, pecadora, por isso nasceu também com uma natureza pecaminosa. Todos nós nascemos como pessoas naturais. E a pessoa natural não entende as coisas do Espírito Santo. Nem que queira. Não entende. Para você entender as coisas do Espírito, primeiro você tem que nascer do Espírito.
para entender as coisas do Espírito. É um nascimento espiritual, não um nascimento físico. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E agora o finalzinho do verso 16. Nós, porém, diz Paulo, temos a mente de Cristo. Quando diz Paulo, nós, porém, está falando dos cristãos. Será que todos os cristãos têm a mente de Cristo? Porque este é o sonho de Deus, é que todo cristão tenha a mente de Cristo. Pense como Cristo. O Espírito Santo tem a responsabilidade, a tarefa, o dever de implantar em nosso cérebro o arquivo, pesado arquivo da mente de Jesus na nossa mente. É um arquivo muito pesado e por isso o Espírito Santo precisa de tempo e de boa internet, um bom Wi-Fi, para implantar na sua mente, fazer o download celestial e baixar esse arquivo, a mente de Cristo, na sua mente. E meu querido irmão, quando o Wi-Fi não presta, quando a internet é fraca, tem interrupções. A coisa está baixando, está quase no finalzinho, interrompeu. Volta a zero. Tem que começar tudo de novo. É assim que vivem os cristãos. Vêm numa semana de oração, se animam e começam a suplicar, e orar, e adorar. E o download começa a ser feito. Mas o download não é feito em um dia, em uma semana de oração. Isso é feito ao longo da vida. E passou a semana de oração, e a vida volta ao normal, e a conexão se perde, e o download se interrompe. Até chegar outra semana de oração, até chegar um outro sermão onde Deus toca o seu coração e você se anima de novo, e você pede, você busca, você clama, e então começa novamente o download celestial. Mas a internet é fraca e se rompe, se interrompe. E assim os cristãos estão há 30, 40, 50 anos membros da igreja, mas não mudaram em nada. São os mesmos. De que adianta ter 50 anos de adventista, se você continua com os mesmos hábitos e costumes e vícios de sempre? Meu querido irmão, em Gálatas capítulo 5, abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 22. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 22. O Espírito Santo vai apagando os traços de caráter de Satanás em mim e em você. Estamos cheios, repletos, impregnados de traços de caráter de Satanás em nós, que já nasceram conosco, da nossa mãe. Já nascemos com essa natureza de Satanás em nós. No livro Grande Conflito, Deus fala assim que a natureza humana, pecaminosa, é igual à de Satanás. Não tem nenhum conflito entre você e Satanás. Então, está tudo muito bem. Então, o Espírito Santo tem o trabalho de trabalhar naqueles que abraçaram Jesus como Salvador e que nasceram da água e do Espírito, agora ir arrancando os traços de caráter de Satanás e substituindo-os por traços de caráter de quem? De Jesus. Tira um, põe outro. Tira um e põe outro. Tira um e põe outro. Isso não deveria ser interrompido, mas é interrompido. Por falta de tempo, por correria, ou por agitação, ou por necessidades, ou por emergências, isso é interrompido. Então, aqui em Gálatas capítulo 5, verso 19, o que o Espírito Santo se propõe a fazer? Veja aí. Verso 19. Ora, as obras da carne, tira obras da carne e coloque aí os traços de caráter de Satanás em mim. São quais?
Imoralidade sexual. Todo mundo já nasce com esse probleminha aí. Imoralidade sexual. Já desde o nascimento. A criança vai crescendo, você já nota algumas coisinhas lá que não estão corretas. Impureza. Libertinagem. São traços de caráter de Satanás, chamados de obras da carne. Mas são traços do caráter de Satanás em mim, em você. Isso não pode ir para o céu. Como é que Deus vai nos levar para o céu com esses traços de caráter de Satanás? Veja aí, idolatria, feitiçaria, inimizades. Tem tanta inimizade. Dentro da igreja tem inimizade, pessoas que não se conversam. Dentro de casa tem maridos e esposas que não se conversam, que dormem de mal um com o outro. Aqui diz que os traços de caráter de Satanás não é só inimizade, mas também rixas, briguinhas, ciúmes, ira, orgias, coisas semelhantes a estas. E o Espírito Santo quer arrancar cada um desses traços de caráter satânicos em nós e colocar os traços de caráter de Jesus, do verso 22. Quais são os traços de caráter de Jesus? Paulo diz, vocês têm a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, então nós vamos também ter o quê? Os traços de caráter de Cristo. Quais são? O amor. A gente ama as pessoas, não usa as pessoas. Deus usa você, mas você não usa as pessoas. Tá certo? Porque Deus pode usar você. Eu não posso usar as pessoas. Você ama as pessoas. Ricas e pobres. Brancas e morenas. Não importa. Cultas e incultas. Você abraça a todas. Abraça a todas. Alegria. Será que você é um cristão alegre? Você é triste, cabisbaixo, sem momentos felizes, você vive mais triste do que contente. Porque aqui diz que um traço de caráter de Jesus é alegria. O que mais? Paz. A longanimidade, a benignidade. Olha os traços do caráter de Jesus. A bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Queridos, esse é o trabalho do Espírito Santo. Como clones de Jesus, precisamos ter esses traços de caráter que vão ser desenvolvidos pelo Espírito Santo em você e em mim ao longo da nossa vida, porque ele vai tirando o mundo de você. Conversão é Jesus tirar você do mundo, mas a santificação é tirar o mundo de você. No Desejado de Todas as Nações, página 700, nós lemos, quando Cristo foi tratado com desprezo, sobreveio a ele uma forte tentação de manifestar o seu caráter divino. Por uma palavra, Jesus, por um olhar, ele poderia compelir seus acusadores a confessarem que ele era o Senhor acima dos reis e governadores, sacerdotes de templo. Mas esta foi uma tarefa muito difícil para Jesus conservar a posição que ele tinha escolhido, sendo um com a humanidade. Imaginem quando esbofeteavam Jesus, quando cuspiram no rosto de Jesus, se não veio aquele ímpeto de mostrar quem ele era. Ah, não aconteceu. Como não aconteceu? Então Jesus não era tentado, não? Ele era tentado de mostrar quem ele era. Quem ele era. Mas ele se manteve ali nas mãos do Pai, aguentando a humilhação. Ele escolheu ser um com a humanidade. Ele não veio para ser Deus, modelo de Deus na terra. Não. Jesus nunca foi modelo de Deus na terra. Jesus foi modelo de homem na terra. Como um homem pode viver com Deus? Ele provou, ele mostrou como um homem e uma mulher podem viver com Deus. Era forte a tentação de Jesus de agir por si mesmo
e manifestar o seu poder divino. Mas ele tinha vindo à Terra para viver como um ser humano na dependência do Pai, cumprindo a vontade do Pai. E nós lemos ainda no Desejado de Todas as Nações, por isso eu disse que esse deveria ser um livro de meditação, juntamente com os 4 evangelhos, inclua Desejado de Todas as Nações. Aqui diz, o Filho de Deus era submisso à vontade do seu Pai e dependente do seu poder. Mas ele não tinha poder, não? Tinha, mas não usava. Só usava o do Pai. Dependência do Pai. Tão plenamente Jesus era vazio do próprio eu, presta atenção nisso. Tão plenamente Jesus era vazio do próprio eu, que não fazia planos para si mesmo. Você não tem plano, não? Você não sabe o que vai fazer semana que vem? Não. Que cara bagunçado é esse? Vai que você não sabe o que vai fazer no mês que vem, ou semana que vem? Não. Jesus não sabia. Ele não fazia planos para si mesmo. Se alguém perguntasse para Jesus hoje, o que você vai fazer amanhã? Não sei. Amanhã cedo, antes do sol nascer, quando estiver em comunhão com o meu Pai, Ele vai me dizer o que eu vou fazer no dia. Deus é o Deus do dia. Como eu disse, Deus não é o Deus de ontem, nem o Deus de amanhã. Deus é o Deus de hoje. A salvação não está no ontem nem no amanhã, a salvação está no hoje. Hoje é o dia da salvação. Não fazia planos para si mesmo. Aceitava, porém, os planos que Deus fazia a seu respeito. E o Pai os desdobrava dia a dia. Eu já coloquei isso aqui nos meus sermões dezenas de vezes. E vocês que às vezes assistem os meus sermões, podem... Não, ele já falou isso. Vocês vão me ouvir falar isso muitas vezes. Porque eu amo esta frase. Aceitava os planos que Deus fazia a seu respeito. E o Pai os desdobrava dia a dia. O que era isso? A agenda do dia. O Pai mostrava a agenda do dia para Jesus. Não a agenda do ontem, nem a agenda do amanhã, mas a agenda do dia, em que cidade ir, com quem se encontrar. Imagine o pai dizendo, hoje você vai a Naim, e ao chegar perto de Naim, você vai encontrar uma viúva saindo com seu filho morto, levando para o cemitério, chorando. Seu único filho morreu. Vai lá. Mas foi de manhã, na comunhão com o Pai, que Jesus recebeu a agenda do dia. Mas se você não tem tempo para o Pai, antes do sol nascer, antes das crianças pularem da cama, porque depois que as crianças pulam da cama e começa a correria para ir para a escola e para comer e para se vestir, já não vai ter tempo para comunhão. Já não vai ter tempo para a hora tranquila aos pés de Jesus. Tem que ser antes do sol nascer. Assim devemos nós confiar em Deus para que a nossa vida seja uma simples operação da sua vontade. Desejado, página 187. Jesus é o modelo. Ele nos ensina a viver em completa dependência do Pai. Clones de Jesus. Por isso eu disse, no momento da lição, é uma diferença muito grande entre fé em Jesus e fé de Jesus. Nem todos que têm fé em Jesus chegam ao ponto de receberem a fé de Jesus. Fé em Jesus é o que vem primeiro. É a causa da nossa salvação. É a fé em Jesus. E a fé de Jesus é o resultado da salvação. A fé em Jesus, ela exerce um poder instantâneo e tira você de perdido para salvo, instantaneamente. Creu em Jesus, exerceu fé em Jesus, você sai da perdição e passa para a salvação instantaneamente.
Mas a fé de Jesus não chega para você instantaneamente. É ao longo da vida. Ele vai dando para você a fé dele, que significa, é sinônimo de dependência do Pai. Submissão total ao Pai. Por isso ele dizia, minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós somos cheios de gostos. Gostos. Eu gosto de comer isso, gosto de beber aquilo. Queridos, Deus quer que você chegue no ponto de não ter gostos. E perguntar, qual é o teu gosto, querido Pai? O que o Senhor quer para mim? Eu não faço planos para mim mesmo. Qual é o teu plano para mim? Onde o Senhor quer que eu vá? Não pergunte, hein? Porque Deus acaba respondendo. Você só pergunte se estiver disposto a aceitar a resposta que Deus vai dar. Porque quando Deus disse, Piauí, Samuel, a Leila perguntou, Samuel, Piauí? Por quê? Piauí, nós não temos família lá, não conhecemos. Sim, mas nós perguntamos para Deus, para onde, Senhor? Para onde o Senhor quer que nós vamos? Ele diz, Piauí. Se você estiver disposto a ouvir a resposta de Deus, você pode perguntar. Mas a resposta geralmente não vem de acordo com o que você quer. Não é nada cômodo, não é nada fácil, porque a missão que Deus dá nunca é fácil, nunca é cômoda, porque mexe conosco, tira você da zona de conforto. Ele tira você da zona de conforto. Queridos, se você perguntar, o que faria Jesus em meu lugar? Você vai receber a resposta. Mas se você não fizer o que Jesus faria, para de funcionar isso. Isso para de funcionar. Mas se você obedecer, isso continua funcionando na sua vida. Sempre que você perguntar, o que faria Jesus em meu lugar? Você vai ter a resposta. Relacionamento com o Pai, relacionamento com Jesus, relacionamento com o Espírito Santo é vida eterna. Isso é vida eterna. João 17,3. João 17,3. Diz o quê? E a vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando temos problemas de comportamento, meu irmão, quando manifestamos comportamento pecaminoso, é porque está faltando relacionamento com o Pai. É o relacionamento que conserta o comportamento. Não é o comportamento que nos leva ao quê? A um bom relacionamento com o Pai, com Deus. É o relacionamento que conserta o comportamento. O fariseu e o legalista têm o foco no comportamento. Mas Jesus Cristo, ele tinha o foco no relacionamento com o Pai. É ali que tudo acontecia. Nosso foco não pode ser comportamento. Troque a palavra comportamento por relacionamento. Comportamento não salva, mas relacionamento salva. O sucesso da vida espiritual, a vitória contra o pecado, que muitos não acreditam na vitória contra o pecado, por isso não vencem. Pessoas não acreditam na vitória contra o pecado. Pessoas continuam achando que você poderá viver pecando até Jesus voltar. Estas pessoas vão continuar pecando até Jesus voltar. Ponto final. Estarão perdidas. Porque chegará um momento em que a porta da graça vai se fechar. E depois que a porta da graça se fechar, se você continuar pecando, pecados conscientes. Não, mas eu peco até ali, dali para frente não mais. Você acha que funciona assim? Pecados conscientes. Acrescente sempre esta frase, pecados conscientes.
Porque na natureza pecaminosa você tem antes da porta da graça se fechar e vai continuar tendo depois da porta da graça se fechar. Está claro isso? Natureza pecaminosa você tem antes e vai ter depois, até Jesus voltar. Mas isso não é desculpa para você viver na prática de pecados conscientes. Não é desculpa. Quem não acredita na vitória contra o pecado, já está fracassado. A vitória contra o pecado, contra os vícios, só pode ser alcançada através de relacionamento com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Jesus colocou o foco no relacionamento com o Pai, e eu vou ler para vocês alguns textos aqui, João capítulo 5, verso 36. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. João 4,32, Jesus falou: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. João 4,32, 34. João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Estão vendo como Jesus era vazio de si mesmo? Primeiro, para se tornar homem, ele se esvaziou do seu poder divino, ou seja, deixou de usar os seus poderes divinos. Mas vivendo como homem, ele se esvaziou da sua vontade própria. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Queridos, eu li numa lição da escola sabatina esta frase: a essência do cristianismo é se tornar Jesus para alguém. Seja Jesus para alguém. Porque essa é a essência do cristianismo. Um diácono da igreja, ele era um motorista da van que levava o grupo de jovens para um asilo, uma casa de velhinhos. Uma vez por mês, eles iam lá para fazer um culto. E o diácono era um motorista. Então os jovens iam lá e cantavam e pregavam. Mas esse diácono, enquanto todos estavam lá cantando e falando, ele, na primeira vez que ele foi, ele viu que tinha um senhor já idoso sentado numa cadeira de rodas. E ele chegou perto desse homem idoso e pegou na mão dele. E ficou ali o tempo todo, enquanto eles cantavam e adoravam a Deus, esse diácono ficou ali ao lado dele. Terminou o programa, foi para casa, levou os jovens de volta para a igreja. No próximo mês, novamente, chegou lá, viu aquele senhor idoso, pegou na mão dele, enquanto todos cantavam e faziam o programa, o diácono ali do lado desse senhor idoso. No terceiro mês também. No quarto mês, na quarta vez que ele foi, ele não viu o senhor idoso. E perguntou: onde está aquele senhor idoso que fica sempre sentado numa cadeira de roda, que eu seguro na mão dele? Aí ele está muito mal. Hoje ele não veio, ele está no quarto, porque ele está muito ruim, está nos últimos momentos. E ele então foi até o quarto desse senhor. E ele estava lá inconsciente, olhos fechados. Esse diácono chegou ali, pegou na mão dele, orou com ele. E enquanto o diácono estava orando com ele, ele apertou a mão do diácono. E o diácono percebeu que, embora ele estivesse ali como que inconsciente, ele estava ouvindo a oração, porque ele apertou a mão do diácono. O diácono terminou a oração, estava saindo pela porta e esbarrou numa mulher que estava em pé na porta. E ela disse: eu sou a filha dele. Ele estava esperando você. Ele estava esperando você. Ele me contou que todo mês Jesus vinha cuidar dele. E ele disse que não queria morrer antes que Jesus viesse mais uma vez segurar na mão dele. Queridos, é possível ser Jesus para alguém? É. Para o diácono, era simplesmente ele, diácono, segurando na mão
de um velhinho. Mas para aquele velhinho, era Jesus segurando na mão dele. O que o mundo está precisando hoje, meu irmão? O mundo está precisando, que sempre precisou, que o caráter de Jesus seja perfeitamente reproduzido em você. Então, Jesus virá para nos levar para o céu. O mundo necessita hoje revelação de Cristo. Pode você? Será que podemos nós mostrar Jesus ao mundo? Que assim seja. Amém? Amém. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, que o Senhor nos faça, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, clones de Jesus. Amém. Que o Senhor nos ajude a ser Jesus para alguém, na vida de alguém. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém.